Estamos aqui no nosso segundo episódio. Uma pessoa super especial é a Andréia Caldeira. Andréia que é advogada, é especialista em gestão do tempo para mulheres empreendedoras. E ela é idealizadora do projeto Papo de Madame. Andréia, assim, eu conheço tem alguns anos. Ela veio aqui hoje porque ela não poderia ficar de fora desse projeto, porque ela vem comigo acompanhando aí a minha história, que o Transforma Mães é a minha história. Então se apresenta, André, quem é você? Uau! Já estou emocionada com a sua apresentação. É muita honra estar aqui com você, que é uma pessoa muito importante na minha história. Eu vou segurar para não me emocionar. Segura firme. Segura a emoção. E estar no Transforma Mães. Não tem como falar de Andréia Caldeira sem falar da maternidade, não é mesmo? Depois que nos tornamos mães, eu acredito que tem uma antes e uma depois, né? Depois que nos tornamos mães, e o Transforma as Mães também faz parte da minha história e da história do Papo de Madame, porque quando iniciou, você já estava junto também para contar essa nova etapa. E o mais importante, a Andrea fez parte, assim, de todos os meus processos como mãe. Desde o meu primeiro filho, Nossa, ela estava comigo. Desde a minha primeira dor, ela estava comigo. Então, ela verdade. participou da dor do parto, das dores e desafios de ser mãe, né, Andréia? Das problemáticas, das alegrias, de tudo. Né? A Andréia, além de tudo, ela é minha prima. E eu honro muito você, Andréia, até porque eu vejo o seu processo de evolução, tudo que está sendo feito na sua vida. Nós realmente temos um propósito, passou muitas coisas, né? Derrubou muitas Nossa, muralhas, teve derrubou. que enfrentar muitos gigantes, mas você manteve firme no seu propósito, independente daqueles que quiseram te parar, né? E às vezes até dentro de casa a gente passa isso, Sim. porque é desafiador a gente enfrentar um propósito, mas você manteve-se firme ali, entendendo que Deus tinha um propósito para você. E principalmente você tem muito aquilo que eu acredito, que é a gente apoiar outros projetos. Sim. É, todos os projetos curam entre projetos também. Mulheres curam entre mulheres, Sim. mães curam entre mães. E para mim, eu acho que a gente tem que ajudar outros projetos, porque cada um vai trazer a sua experiência. O Transforma Mães é a minha história mesmo. Então, você passou comigo um dos momentos mais difíceis da minha vida e foi aonde se tornou o Transforma Mães. Então, eu quero te reconhecer aqui, tá? Como pessoa pilar para isso. E não é só com os filhos, mas a tudo que eu passei, todas as dores que eu passei. Então, eu te enganei falando que você vinha falar de empreendedorismo, mas eu quero trazer à tona aqui os seus desafios também. Eu quero que Uau! você conta para nós aqui a sua fase que você teve depressão. Deixou a palestrante sem palavras. Você já falou isso em público, que você já teve. Acredito que não. Já contei para alguns alunos na época da OAB, algumas vezes, mas assim, não. Assim, no público, podcast ou palestra, não. Até porque hoje é algo muito sério, né, Muito. Andréia? Que muitas mulheres passam, que a depressão pós-parto, ela vem até 1 ano. Você passou quadros emocionais de muitos altos e baixos. E só eu sei tudo que você passou, mas que você superou. Então, eu quero que você entre em contato um pouquinho aí com esse momento para honrar a mulher que você é hoje. É. Obrigada por esse momento, eu não esperava.
E você sabe que isso me faz refletir. Que hoje eu acredito que eu vou conseguir contar, mas se eu emocionar, você me, me Aí vai ser perdoa, melhor. vocês me perdoam. Mas é só uma mulher curada consegue, né? Realmente curar outras mulheres. Só uma mulher curada consegue se conectar com outras mulheres para inspirar, para puxar umas às outras, para levar para a prática esse juntos somos mais fortes. Eu acredito que não faz sentido não apoiar outros projetos se nós falamos tanto que juntas somos mais fortes. Será que na prática estamos unidas? Então, aqui eu acredito que sim. Aqui neste lugar, acredito que estamos realmente unidas com as nossas vulnerabilidades, porque se tem uma pessoa que conhece todas as minhas vulnerabilidades, é você, né? Então eu agradeço muito. Uau, vamos à resposta, né? E é recíproco, né? Porque só você também conhece verdadeiramente as minas. Não posso nem falar, que senão eu que vou começar a chorar. Hoje vai ter muitas emoções, hoje porque vai ter. realmente isso é real, né? A gente é real dentro das nossas histórias. E como mulheres, nós enfrentamos muitas coisas na nossa adolescência, né, Andréia? Mas a gente sempre foi sonhadora. Muito. Queríamos alcançar e olhamos para esse alcance de verdade. E a gente foi, falava assim: vamos, vamos, vai, vai, vai. E se apoiando, né? Então, momentos que a gente teve de altos e baixos, mas a gente acreditou primeiramente em nós mesmas. Verdade. E em Deus, lógico, que foi Ele que guiou Com todas as certeza. coisas. E agora, conta para nós. É muito importante porque teve aquele quadro também que você passou no trabalho, né? Então, vai aí, Uau. conta do seu jeito que a gente vai trazer um bate-bola. Olha, 10 anos depois, né? 10 anos depois, eu nem imaginava que eu estaria aqui. Há 10 anos atrás. Eu acho que eu quase beirei a loucura naquele momento. 28 anos, primeiro filho, muitos sonhos, divórcio e diagnosticada com depressão. Eu estava no 10º período de direito e escutei até de pessoas próximas, né? Talvez seria melhor desistir de fazer a prova da OAB. E eu acredito que o que não vale é desistir. Então, queimava algo dentro de mim para não desistir. Acho que, como você falou, primeiramente Deus, acho que de alguma forma eu sempre busquei isso. Essa chama de algo, nem que seja, acho que estava lá acesa, né? Que seja uma chaminha pequena, estava acesa, que não me deixava desistir. Foi um período muito difícil da minha vida. Inclusive, eu trabalhava com essa juíza, que uma reunião chegou a dizer, né, que uma mãe não poderia ter sonhos. E eu nem comento muito isso porque ela é uma pessoa muito conhecida, né? Mas você sabe dessa história. E naquele momento eu me senti muito frustrada, porque eu estava com meu primeiro filho, muito pequeno, prestes a fazer a prova da OAB, a minha primeira prova da OAB, cheia de sonhos, mas diagnosticada com depressão. Então, tentava fazer algo, mas eu não conseguia. Ali, emocionalmente, mentalmente, eu estava ferida, eu estava machucada, eu estava confusa. Enfim, tomei até algumas atitudes erradas, equivocadas naquela época. Mas não desisti, aquela luta. Uau, é a primeira vez que eu falo sobre isso, gente. Tá difícil falar. Que bom! Mas que bom que eu não desisti. Eu acho que a Andréia de hoje olha para aquela menina de 28 anos e agradece por não ter desistido, por ter lutado. E até os erros fizeram parte, né? Para trazer quem eu sou hoje, para olhar, aprender com aqueles erros. E foi quando eu, inclusive, me inspirando em você e também nessa juíza, de alguma forma. Acho que por isso que tanto que eu me frustrei quando ela disse isso, né? Porque ela já era mãe naquela época. E você já fazia aqueles cursos, né? De autoconhecimento, de coaching.
Essa juíza também era coach, é coach. E eu fui atrás disso. Eu estava sendo encaminhada para o psiquiatra, inclusive. Eu não sei se você lembra, né? Para tomar Você ficou em remédio. dúvida se você fazia ou não, a gente Isso. conversou. Isso, naquela época os valores eram bem diferentes, né, do que é hoje, eram valores bem altos. Então eu tive uma conversa muito séria em família, que em vez de investir em remédio e, enfim, eu ia investir nesses cursos e em terapia. Então eu realmente não posso dizer, né, para a pessoa não tomar remédio, porque eu não sou médica, mas eu não tomei naquela época porque eu me apeguei às terapias, aos suplementos alimentares, inclusive, né? Naquela época do Dr. Manuel. E processo de autoconhecimento, assim, profundo. Ali realmente me salvou. E foi muito inspirado no que você já fazia. Eu comecei a falar, se eles falam que dá certo, e eu gosto muito disso, Roberta, de levar a teoria para a prática, para testar. Será que essa teoria funciona mesmo? Aquilo que faz De sentido para inteligência mim, de emocional, de inteligência emocional. repetição, né? É muito legal você trazer É, porque isso. senão as pessoas escutam e falam, ah, mas não deu certo pra mim, ou ah, isso é muito clichê, eu escuto muito isso, né? Você colocou em É, prática? você colocou em prática. Tem até uma pessoa que contou, a Larissa, da editora, inclusive, contou que estava num curso e uma pessoa anotou tudo desse curso. E uma outra chegou nela e pediu, não nela, na Larissa, nessa pessoa que anotou tudo, e pegou o rascunho. Essa pessoa que não assistiu a aula e pegou o rascunho, colocou em prática aquelas teorias. E a pessoa que estava lá no curso, que escreveu tudo, não colocou em prática. Quem teve resultado? Isso aconteceu de verdade. E foi isso que eu falei, gente, então eu vou fazer. Eu vou testar, eu vou pro tudo ou nada. Assim, isso algo dentro de mim, né? Não tinha compartilhado isso com ninguém. Eu estava com um filho pequeno, eu morava na casa dos meus pais, realidade financeira, emocional, eu estava frustrada em todas as áreas da minha vida. É louco falar, né? Mas é verdade, você sabe disso. Eu estava frustrada em todas as áreas da minha vida. Não que morar em casa dos pais é frustrante, mas não é isso que a gente busca, né? Porque eu já tinha minha casa, voltei, retornei, e aquele momento foi muito importante para eu me reestabelecer e voar de novo. Mas isso mexe com a nossa autoestima. Eu tava com um filho pequeno. Eu falei, então eu vou pro tudo ou nada. E eu fui pro tudo ou nada. E ainda vou pro tudo ou nada. E ainda é assim que eu levo, sabe? Essas teorias de Ainda levar está pra no caminho prática. Eu caminhando. ainda estou no caminho, caminhando, porque é assim, né? Ainda não cheguei lá. Mas eu chego, a cada dia eu chego curtindo esse caminho. E muitas vezes caminhando por caminhos não mapeados, né? Que é o empreendedorismo Uhum. e a maternidade, porque não existe receita para maternidade. E é muito lindo isso que a Andrea trouxe, porque fazer o nosso propósito também é terapêutico. E eu posso falar isso agora na prática, mais uma outra prática, que foi agora com a minha separação. É nesse um ano que o Transforma ficou parado, que eu falei para todas as mães, agora o Transforma Mãe sou eu preciso desse tempo para mim, para esse autoconhecimento, para esse autoajuste na minha vida. E eu mergulhei no meu trabalho, que foi uma coisa que eu achava que o RH era uma coisa que eu não queria, mas agora eu estou entendendo, gente, 16 anos depois, eu estou entendendo como o RH sistêmico e o Transforma Mãe se entrelaçam dentro da pegada da terapia com a gestão. Né? Então, como o Transforma é terapia e vida profissional, é apoio profissional. Por quê? A mãe, para ela também estar emocionalmente segura e corajosa e forte, ela também precisa estar ganhando dinheiro. Né? A gente fala muito de empreendedorismo e nós somos empresárias.
Olha a força. Quando a gente fala Verdade. empresárias, isso até dá um negócio no coração. Nossa. Parece que É. eu sou capaz ou eu não sou? Ou não, tenho um negócio, eu sou MEI. Não, nós somos empresárias. Isso. A minha empresa tem 16 anos de CNPJ. Então, ó, altos e baixos, mas eu venho buscando ainda meu conhecimento em área na finanças, na organização, e é isso que você também entendeu dentro do Papo de Madame, quando você documentou, Sim. né? Quando eu vi você fazendo ali o estatuto, e eu até me espelho nisso, eu até marquei com a contadora. Eu falei Uau. assim, não, é isso, Transforma também é um negócio. A gente é um negócio porque nós precisamos de gestão, de planejamento estratégico, da área financeira, de apadrinhamentos, Sim. e para ele romper e caminhar. Então, é muito importante a sua parceria nesse projeto, Andréia. E obrigada. Você viu que eu tô aqui me segurando, né? Tô me segurando. E o que você falou que o projeto é terapêutico é verdade. Trabalhar, O né? trabalhar. Muitas vezes me perguntaram se eu ganhava dinheiro com o Papo de Madame. E o Papo de Madame é um projeto que tem 5 anos, né? Eu ganho muito mais do que dinheiro. É ali que eu recarrego as minhas baterias. É ali que eu trabalho a minha feminilidade. É ali que eu me encontro com mulheres que têm histórias parecidas com as minhas e nós curamos entre nós. Quanto mães, quanto mulheres, como empreendedoras. E é lógico que ainda tem mulheres que ainda não estão preparadas para isso, como um dia eu também não estive. E a gente se prepara todos os dias, né? Na verdade. Porque essas vulnerabilidades é um passo de cada vez, assim como foi lá no kart. Eu ainda Nossa. estava curando uma das minhas vulnerabilidades ali naquele momento. Então, esses projetos, eles são, sim, terapêuticos. Se a gente começa a tirar da teoria e partir para a prática com verdade e com congruência. Porque perfeição não existe aqui. Não existe aqui na Andréia, não existe no Papo de Madame. Eu acredito que não exista também no Transforma Mães, porque não existe seres perfeitos. Nós E, somos seres e, e ter o imperfeitos. projeto, às vezes você pode modelar algumas coisas do outro, Sim, claro. mas projeto vem da alma e é aquilo que você foi chamado. E a nossa dor, ela vira um movimento de cura para o. Eu falo que quantas mães, quantas Robertas vêm aparecendo. E elas são incríveis, essas mães, porque eu não procuro elas. Eu não vou atrás. Fui para São Paulo, lá eu encontrei essas mães. Né? Então, é muito lindo. E quando você fala isso, eu amo o que eu faço. Quando eu estou no RH, eu amo o que eu faço, porque eu criei um método, né, dentro de tudo que eu aprendi nesses anos todos. Eu falei, não precisa de tudo isso. É isso que posiciona a pessoa, ela entende o papel dela e nós o nosso, e dá resultado. Então, da mesma forma, eu vejo assim, se a gente entende o nosso propósito, entende que o propósito somos nós, e que esse propósito ele vai virar missão, porque a missão é um exercício diário, os nossos valores vão gerar os comportamentos que nós vamos ter para alcançar a visão. E qual é a visão que o Senhor tem que nós temos sobre nós mesmos? É o primeiro em nós e É, depois o através de nós. exatamente. Então, Uau. não há cura para o outro se não tiver cura em nós. Então, hoje eu, um ano depois, me sinto preparada para estar aqui de frente, né, com essas mães que têm filhos autistas, mães que têm filhos com transtornos, mães que têm filhos com dependência química. E eu estou me especializando para isso, porque eu sei o que é uma dor de uma mãe. Seus ainda são pequenos, né, André? São. Mas ter filhos adultos, que viagem que é. É terapêutico também, viu, É gente? aquela máxima, né? Filhos criados, É, trabalho dobrado. e é um aprendizado. É. E a maternidade, ela não tem manual. Não.
Eu achava que ser melhor amiga do meu filho em determinadas questões era o melhor. E hoje eu entendo que eu tenho uma autoridade, que eu preciso me colocar nesse lugar como mãe, Hum, né? Mas assim, foi muito aprendizado. Por quê? Porque eu não tive isso, e eu falei, não, eu quero ser melhor amiga, eu quero isso, quero fazer sair isso. Não que nós não podemos ser amigos deles, sim. mas nós Antes de temos, tudo, somos é, mães. há uma diferença, né, de boas mães e mães boas. Então, Uau. qual é o lugar que você tá nesse lugar? É, Você tá querendo ser boazinha, e aí a gente fica num lugar da bobinha. é. Então, é importante que quando a gente traz uma verdade, é porque a gente ama. E caminhar junto com o filho também é uma preparação nossa. É entender que nós também, para as mães que têm dependência, filhos com dependência química, e hoje a dependência de jogo, que é a nova, né? É, eu falei as nossas dependências, quais são? Para a gente poder entender que nós vamos ter que tratar as nossas dependências para a gente ajudar os nossos filhos nas dependências deles. E Pelo é exemplo, né? pelo A gente exemplo. lidera pelo exemplo. É, exatamente, assim como Ontem, Jesus. exatamente. Ontem eu tive uma questão bem do que você está falando. Pode contar? Pode. Bom, aconteceu uma situação, não era séria, grave, mas aconteceu 3 vezes nos últimos 3 dias de desobediência leve. Pierre. Não é nem moderado, bem levezinha mesmo. 3 coisas que talvez outra mãe vai falar, ai, que bobeira. Mas eu pensando lá na frente, questão de hierarquia. Se eu falei, tá falado. E foi lá 3 dias seguidos. Eu falei, Pierre, agora você tá de castigo. É sábado sem celular. Aí fui tomar banho. Aí ele veio chorando. E assim, não foi nada muito sério, mas foi uma desobediência. Ele veio chorando, me abraçou, mãe, me perdoa, eu não faço mais isso, tal. E aí eu entrei exatamente no que você está falando. Um lado falava, nossa, Andréia, coitado, ele é tão bonzinho né, no geral, ele E é um ele pediu e ele perdão. veio pedir perdão, e eu falei, oxe, mas eu falei, não, mas aí eu sentei, eu falei, Pierre, eu entendo, você não fez na maldade, você não fez, vou desobedecer minha mãe, eu sei que a intenção dele não foi essa. Eu falei, Pierre, você vai ficar sem celular, porque agora, da próxima vez que eu falar, me avisa, você nunca mais vai esquecer de me avisar. Aí ele, nossa, mãe, eu falei, sábado você tá de volta do celular. Falei, você vai ver que a gente nunca mais vai falar, vai ter que falar sobre esse avisar. Eu, como conheço ele, eu já imaginei até o rostinho dele nessa hora. Olha, eu fui pro banheiro e chorei escondido. Né? E ele, assim, eu vejo até o amadurecimento dele, né? É, lá no kart, que sábado ele falar assim, mãe, Oi, muda o pensamento. força na mente. É, força na mente. O quanto foi importante, porque a Andrea também fez já algumas provas para tirar a carteira de motorista e teve o kart, né, É, Andrea? E ali também gerou, e ainda você teve que provar para ele que você ia. é, Então foi muito importante essa fala. foi Ela muito. me parou, inclusive, lá, porque eu fiquei tão preocupada, mas foi muito bom. Mas que bom que você estava lá também, viu, É, nesse momento. foi muito bom mesmo. Foi um divisor de água para esse momento de romper barreiras. E ainda no escuro, eu sem óculos, eu vivenciei realmente coisas ali que eu falei, cara, eu tive momentos que eu quis parar, mas eu falei, eu vou até o final. E é na hora que eu fiquei boa, parou. Acabou. Na hora É, que pegou confiança. mas foi muito bom. E assim, Andréia, eu te trouxe aqui, primeiro porque eu queria muito que você estivesse nos primeiros episódios. Segundo, porque você participou do Empreenda Mães, que é dentro dessa estrutura. E eu quero muito, eu estou sendo muito direcionada por Deus em algumas estruturas, que eu quero que você seja madrinha da versão empreendedorismo do Transforma Mães, para essas mães que têm filhos autistas, para essas mães que precisam tanto não estar dentro das empresas, mas terem o seu próprio negócio.
Então, quero fazer esse convite para você e saber se você aceita, né, estar com a gente, Uau, me tô... mentorear nisso Nossa, aí, hein? que Para gente responsabilidade. realmente, não só, não é para é para todas as mães, sim, mas eu acho que tem também outras mães fazendo outros projetos. E eu quero muito poder pegar na mão dessas mães e dizer para elas, a gente pode ir juntas também. Então, eu quero que você traga seu conhecimento, tanto da área jurídica, empresarial, tanto da área de gestão do tempo, porque nós precisamos nos organizar, né, o nosso tempo mesmo, e como esse conhecimento do empreendedorismo e do feminino. Nossa, quanta Tem responsabilidade, 4 coisas para você falar, hein? quanta honra, e são assuntos que eu amo conversar. Como você falou, eu amo fazer isso que eu faço, porque a cada vez que eu converso sobre isso, eu aprendo. E hoje, quando eu cheguei de laço aqui, teve pessoas que, nossa, você é de laço. Estou cada vez mais me conectando com o meu feminino e entendendo que essa faz parte da minha essência, que ao longo dos anos foi sendo perdida por N questões e, enfim, e que por que não resgatar isso? E é aqui, neste lugar, nessa união desses projetos, que eu consigo resgatar essa essência e ter a força do meu feminino como mulher, como mãe, e assim ser, né, a advogada, ser a empresária. Então é Permitir ser amada. Mas exatamente. a gente não consegue amar ninguém se a gente não se amar. Não. E é um também dos objetivos nossos, porque ao longo desses anos, antes a gente falava, seja forte e corajosa, mãe. E eu percebi o quanto estava pesado para mim ser só forte. Hum. E eu carregando todo esse sustento. E chegou um determinado momento, o ano passado, eu falei, agora eu não quero mais ser forte. Eu quero me soltar dessa fortaleza e ser corajosa e seguir adiante, né? E aí eu falei o último, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então essa é a nossa realidade agora, desse momento. É entender que nós podemos muito mais. Só que o nosso feminino, porque até da nossa família, né, Andréia? Mulheres fortes, mulheres que É. vão, mulheres que fazem acontecer, e acaba esquecendo que a gente também quer ser amada, né? A gente pode ser amada. E isso também faz parte. Com certeza. Nós merecemos, somos merecedoras de ser felizes em todas as áreas da nossa Em vida. É todas as lógico que áreas. não existe um equilíbrio, porque o equilíbrio é uma estagnação, né? Mas e aí a roda da vida vai girando, mas merecemos sim ser felizes em todas as áreas. E a vida ela é feita de altos e baixos. Eu gosto muito de escutar e ouvir e ler histórias de superação, de quem chegou onde nós gostaríamos de chegar. E é interessante esse chegar aonde nós gostaríamos de chegar, porque essas pessoas que nós olhamos, e ontem eu estava tomando café com uma delas, foi muito interessante que ela olhou para mim e falou assim: olha a pergunta, olha que interessante isso. Andréia, você olha para mim, você acredita que eu nunca tive problema em qual área? Não, pensa isso. Eu falei, amei, eu vou começar a fazer isso aí. Ela, em qual área você acredita que eu nunca tive problema? E aí eu falei. Ela deu uma risada e começou a contar o problema dela nesta área. E aí ela falou assim: posso fazer o mesmo com você? Eu falei, pode. Ela falou a área que ela achou que eu nunca tivesse um problema, quando ela olha pra mim. E aí eu dei outra risada, né? Eu falei, coitada, né? Falei, então senta aqui, deixa eu Qual te que era a contar. sua área, André? Ela falou que eu achava que eu nunca tinha problema com dinheiro, com finanças. Eu falei, não, vem cá, deixa eu te contar essa história. Então, olha só, né? As pessoas às vezes olham pra nós e acham que a vida é perfeita, porque a vida não é feita de stories, né? Acredite, o story é a nossa o quê? É a nossa vitrine. É a E na nossa vida. vitrine nós queremos colocar o nosso melhor mesmo. Só que a perfeição não existe.
E é nas nossas vulnerabilidades que nós mulheres vamos nos conectar de verdade. Foi assim que eu entendi naquele momento do kart, né? Sim. E esse momento aí é um momento de conexão profunda. E hoje até o negócio e principalmente os projetos, eles precisam começar pelo ponto da sua dor, para que essas mulheres venham. Então, até para entender que você foi para o próximo passo, Sim. para o terceiro. Então, eu estou numa busca agora muito grande de outros medicamentos, de outras possibilidades, que eu fui estudar, fui pesquisar, e A eu vou, parte vou integrativa, que eu tô precisar da parte apaixonada. jurídica, né? Inclusive, estatuto, quem faz não é o contador, viu? Ah, É aí, o ó, tá advogado. vendo? Tá vendo como é que é? Então, é bem isso dessa parte, porque hoje os medicamentos, na área de transtorno mental, às vezes tomar o medicamento é o maior desafio de uma pessoa. E hoje tem medicamentos e injeções que você toma de 3 em 3 meses, mas o valor dela é R$ 3.000. Então é impossível hoje quase a maioria das mães comprarem, mas o Ministério Público nos assessora aí. Sim. Então é importante trazer essas informações, né, para essas mães. E eu Sim. estou buscando isso com toda a minha força, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Conta comigo. Tanto Andréia, pessoa, mulher, mãe, empreendedora, advogada, conta E comigo. a prima? E a prima. Com certeza. Ah, gente, se vocês souberem, a As Andréia, eu já histórias. busquei ela até nas madrugadas para me ajudar a resolver as coisas. Mas é Verdade. É isso que é verdade. parceria, É entendeu? verdade. Então não tem advogada, quer é a Andréia, então é desse jeito. Mas eu sou muito grata por isso, sabe, Andréia? Porque eu sei que eu posso contar com você. Então, assim, por mais a gente fica Já brigou, longe, já inclusive, há brigou, anos atrás, faz tempo que isso não acontece, mas já brigou. E eu mas acredito que um verdadeiro relacionamento é esse, sabia? Porque nós lógico. pensamos diferente, somos pessoas diferentes e nós construímos. Então, eu tenho muito orgulho dessa relação, porque nós também passamos na nossa relação por altos e baixos. E estamos aqui agora para Sim, compartilhar um para novo mostrar ciclo. que a gente pode entender isso também, Com né? Que certeza. isso é importante, isso acontece, mas que pena que nem todo mundo tem esse adultecer, É, porque às vezes a gente entender isso é estar no lugar de adulto. E empreender é um ato adulto. é. Então, na meninice e na criancice, a gente se desorganiza financeiramente, a gente se desorganiza. Mas eu quero te agradecer por Obrigada. você estar aqui, Ficaríamos aqui principalmente. 1, 2, 3 É horas, né? verdade. Tem Não, toda assunto. vez, André, tem que vir pelo menos umas 10 vezes. Andréia, Com deixa todo uma prazer. frase final aí para essas mães, para encorajar elas aí. Deixa eu Uau. Bom, muito honrada de estar aqui. E então, se é para deixar algo, eu vou falar para você escolher uma atitude, uma decisão e colocá-la na prática. Não adianta decidir hoje e não colocá-la na prática amanhã. Porque você é a maior responsável por fazer acontecer aquilo que você tanto almeja. Então, decida e haja. Uau! Então, mulher, só haja. Só Vou nem vai. falar, vou fechar essa com atitude. E até a próxima.